A partir do momento que a gente ama a Deus, a gente precisa aprender a gerir as nossas emoções, porque está comprovado que as emoções mal geridas, elas geram doenças. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o estresse atinge 90% da população mundial. Aí vem várias questões, as questões financeiras, os relacionamentos, dificuldade no trabalho, tanta coisa, né? Que pode entrar na lista dos temas que causam tensão. Quanto mais a gente pensa neles, mais estresse é gerado. E aí, como eu disse no comecinho, isso tudo vai gerando problema de saúde. A longo prazo, a médio, a curto prazo. Poxa, quanta gente sofrendo, morrendo, porque não lidou bem com o estresse. A gente precisa aprender sobre esse assunto. A gente precisa entender o que a gente pode fazer com os nossos pensamentos. E é por isso que eu recebo com muita alegria o Dr. Armando Ribeiro, que é neuropsicólogo, consultor em gestão do estresse. Olha a responsabilidade. Ele é especialista em gestão do estresse por Harvard. Seja bem-vindo, nosso amigo. Vamos aprender, então, a gerir o estresse com você, né? Com toda certeza. Então, eu te convido para sentar ali, pra gente bater um papinho. E você sabe que por mais que a gente saiba, até eu mesma, né, falo como é importante a gente gerir o estresse e tal, eu às vezes me pego perdida, eu falo, ih, agora não tô conseguindo. Que hora que vem o estresse pesado, é difícil a gente lidar com essa emoção. Veja bem que interessante. O estresse, né, quando a gente pega os dados da Organização Mundial da Saúde, ele é uma resposta de adaptação do nosso organismo e até certo ponto ele é bem-vindo. Nem todo o estresse deve ser tratado, deve ser distanciado. Por quê? O estresse bom, o estresse positivo, aquele que te traz ânimo para sair da cama, para conquistar as coisas do dia a dia, né, para encontrar o amor, para encontrar uma missão de vida, também é movido por esses hormônios, como a adrenalina e o cortisol. Então, assim, ter estresse sozinho não é o problema maior, mas é como nós, no dia a dia, produzimos e não conseguimos canalizar esse estresse, e aí as preocupações, os aborrecimentos, a comparação social, muitas vezes, são pequenos degraus para transformar esse mecanismo de adaptação numa resposta que abre a vulnerabilidade às doenças. Então a gente não deve nos afastar do estresse, mas talvez aprender a gerir, a construir, a semear o estresse bom. O estresse que traz sentido para a vida. O bom combate. Olha, lembrei daquele versículo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Esse é bom. Esse é bom da gente lembrar também. E a gente precisa realmente estar atento para a gente fazer e combater o bom combate. O bom combate. Né? E o estresse, ele também serve para isso. O estresse é aquela energia para você dizer não, aquela energia para você se impor frente às injustiças do mundo, às injustiças da própria família, muitas vezes, que cada um de nós sabe bem como é. Então, o estresse, ele serve também como um mecanismo de energização. Ele te dá essa capacidade de você lutar. Mas aí, vale a pena a gente pensar em que combate está se armando. É um combate que realmente vale a pena? Ou será que a gente está lutando com sombras e fantasmas de uma infância, de emoções mal digeridas, né, mal resolvidas lá atrás? Infelizmente, é esse tipo de estresse que eu vejo no dia a dia do consultório, né? Aquele que luta com fantasmas já muito passados. É, porque às vezes, quando a gente vê o estresse do outro, normalmente é assim, a gente vê o estresse do outro e fala, mas não faz sentido, por que você está tão nervoso com isso? É fácil, resolve assim, assado. Mas a pessoa vivendo dentro daquele momento de estresse, ela não consegue achar saída. Então é porque está tudo muito misturado com o que ela já viveu, com aquilo que ela traz de informação. E você descreveu uma situação que é fisiológica. A pessoa, né, quanto mais hormônios do estresse produzida no organismo, ela tem uma cegueira emocional, onde ela não vê saída. Muitas vezes ela aumenta ainda mais ataques, ela ainda aumenta comportamentos destrutivos, como por exemplo, a busca incessante por alimentação de baixa qualidade nutricional, o famoso fast food, o famoso trash, né? A busca por comportamentos danosos, como por exemplo, pecar no cigarro, pecar na bebida,
pecar no sedentarismo, né? A pessoa ela vai aumentando. Os hormônios do estresse nos levam a esta condição fisiológica e é o todo. Que é aquela coisa de pegar algo que vai dar conforto. Deixa eu fazer um carinhozinho, só que faz errado, né? Infelizmente, né? Nós precisamos da educação, precisamos de nos alimentar a nossa mente em momentos de paz, para que no dia do bom combate a gente esteja com as armas certas, as armas emocionais corretas, para que a gente possa estar alinhado com o nosso propósito de vida e poder lutar sim para a construção de uma vida melhor. Então, a gente precisa preparar isso. E aí, prepara-se isso, porque assim, o estresse vai vir, o problema vai vir. O estresse é inerente à vida. É inerente à vida, mas quando vier uma situação dessas que deixa a gente desestabilizada, se a gente tivesse se preparado antes... Você amortece esses hormônios, você impede que o efeito mais danoso aconteça imediatamente. Mas como é que a gente se prepara? É quase uma mola. Como é que a gente precisa se prepara das para um molas. momento desses? Como a gente se prepara? Hoje a ciência, né, a neurociência vem... Obrigado. Ó, isso daqui é uma dica importante. Vida, né? Como é que a gente se prepara? Bebendo água. Por exemplo, né? Se alimentando bem. As pessoas sob forte estresse, por exemplo, esquecem da necessidade de se hidratar. Isso é quase um comportamento. O animal sob ataque, ele não vai pensar na necessidade de água, ele quer fugir ou lutar. Isso acontece com o ser humano também. Saúde. Saúde, gente, beba água, viu? E bastante. Água é vida. Mas o que a neurociência, né, as ciências de um modo geral, vem estudando e descobrindo? Que a administração do estresse ela deve começar muito cedo na nossa vida. Nós somos de uma geração que isso não era assunto. Né? A gente acreditava que o estresse era um problema dos adultos e que uns tinham mais sucesso e outros não. Hoje a gente vê que desde muito pequeno, bebês já começam a aprender a reagir ao estresse do entorno. Então, a temperatura, o barulho, a alimentação, o clima emocional dos pais, da casa, né? Isso já começa a modular, né, como que essa criança vai reagir ao estresse ao longo da vida. Então, é uma genética que cada um de nós carrega, mas essas pequenas experiências diárias que numa idade muito inicial não tem nem memória consciente. Isso daí fica sendo depositado até quando a criança expor isso numa escola. Hoje nós lutamos, trabalhamos para que as escolas, além de ensinar, né, os estudos básicos, matemática, português, ciências, que sejam escolas para a educação emocional. O que nós precisamos para a sociedade do século XXI não é mais de altas tecnologias, isso nós já temos, mas são de altas tecnologias educacionais que possam não só ensinar bons matemáticos, bons gramáticos, mas pessoas que vão viver em cidadania, vão viver em ética, vão viver em respeito ao próximo. É isso que falta, são os desafios de todas as sociedades do mundo. Hoje o que leva a guerras, o que leva a desentendimentos familiares em relacionamentos, não é mais tanta falta material. A matéria as pessoas têm conquistado cada vez mais, mas é a falta de se colocar no lugar do outro, da empatia, da compaixão, da tolerância, né? Todos dispositivos que devem ser ensinados às crianças nas escolas desde pequenininhas, né? Precisam de aprender, por exemplo, a dividir o brinquedo. Começa aí o treino de controle do estresse. Como que se administra? É muito comum você ver mães, pais, às vezes assim, não, eu vou comprar um outro brinquedo. Será que eu dei a oportunidade para a criança aprender a dividir o brinquedo se eu simplesmente fui e resolvi o meu problema, na verdade, né, para a criança não chorar mais na minha orelha? Mas a ideia é que uma educação emocional positiva, ela deve fazer parte, né? Hoje a escola não precisa só de tablet, a escola não precisa só de lousa cheia de tecnologia, mas de professores cada vez mais capacitados a reconhecer e a valorizar a expressão emocional e que os psicólogos e os educadores estejam mais próximos da população em geral. Isso seria ótimo, né? É um mundo ideal e eu espero que a gente esteja caminhando para tal. O fato é que não é todo mundo que tem acesso. As escolas não são dessa forma e a gente agora está falando com uma população adulta e que está estressada. Então, voltando um pouquinho lá àquela outra pergunta, o que a gente deve fazer para se preparar para esse momento?
Em termos práticos. Em termos práticos, né? Então, por exemplo, a mudança do estilo de vida, a observância do estilo de vida já é uma ferramenta bastante importante. Às vezes, lá nos Estados Unidos, eles chamam de vacina anti-estresse. Então, você cuidar do corpo através do que você ingere, alimentos mais nutritivos, alimentos de verdade, não é nada especial, alimentos de verdade. Segundo, atividade física, o corpo precisa de se mexer. Um corpo que não se mexe, produzindo muito estresse, é um corpo que está mais vulnerável a um infarto, a um derrame, a doenças geradas pelo estresse. Então tem que se mexer, tem que se alimentar. Infelizmente, falando, né, da nossa população em geral, cada vez mais o brasileiro dorme mal. Então o sono, ele é um antídoto natural para o estresse do dia a dia. Mas é uma bola de neve, né? Eu percebo Quem assim, tem muito estresse, não dorme mal. Bem. Aí não dorme bem e acorda com mais estresse. Isso. Então, por exemplo, existem já níveis de problemas ligados ao sono, né, de insônia, que devem ser tratados com médicos. É importante que a gente alerte a população, né? Dormir mal não é normal. Procure ajuda se for algo repetitivo que você não consegue mais fazer conexões com problemas da vida. Então, cuidar do sono. E aí, uma coisa que para a nossa população é muito importante. Aqui o teu programa fala bastante de culinária e fala bastante de artesanato. Esses são métodos culturais, são métodos da sociedade brasileira e que são formas anti-estresse muito eficientes. É uma terapia, né? Só que não pode ter aquela pressão, só que não pode ter aquele perfeccionismo. Muitas vezes eu venho no programa e depois as pessoas me escrevem: mas parece tão fácil fazer aquele artesanato ou fazer aquela comida diferente, né? Mas assim, não é para ser como especialista, não é para competir. Faça para você, faça para você aprender, para você ter um tempo, né, de autocuidado, de observar o seu estado emocional durante a tarefa. Então, artesanatos e práticas, né, como por exemplo hoje a gente fala da gastronomia, mas da gastronomia de casa, né? Vai fazer uma salada, mas faça com presença de espírito. A técnica mais importante que eu fui aprender lá nos Estados Unidos, chamada de mindfulness ou atenção plena, é essa: esteja presente nas coisas do seu dia a dia. Hoje, a mulher, o homem de casa está cozinhando, mas está pensando no que vai fazer em seguida. Aí, o que acontece em seguida, ele já está com a mente 2, 3 dias. Isso é causa de estresse. Porque, na verdade, a hora que a gente tem que resolver o tal problema, não é o momento do antes nem do depois, é o momento exato. Presente. Né? Então é viver o presente. Até para ter uma boa ideia na hora X da questão. A vida só acontece, né, na hora. É verdade. Né? Só que a nossa mente não. A nossa mente tem esta capacidade plástica de viver no passado, aprisionada no que deu errado, nas frustrações, nas decepções, e também criando futuros sombrios. Não vou conseguir, não vou dar conta, vão descobrir e assim por diante. Ambos estados mentais e emocionais são estados que potencializam os hormônios do estresse. O problema é que eles adoecem. Quando a gente fala de atenção plena, de momento presente, eu fico um pouquinho na dúvida em relação ao planejamento, em relação a gente ser prudente, em relação a gente ser visionário, olhar lá na frente. Como é que é isso? Olha só, uma coisa não impede a outra, né? Você pode e deve ser prudente, pode e deve usar de planejamentos, mas uma vez que você terminou os planejamentos, e é isso que a nossa mente mascara, se for prudência, chega uma hora que termina os teus planos. Só que a armadilha da mente é que ela nunca vê fim nesses planejamentos. Você não consegue desarmar esse circuito mental que vai gerando cada vez mais uma nova pergunta. Então você resolveu o seu dia de amanhã, imediatamente você já vai se perguntar, isso tudo no plano mental, o que você vai fazer no outro dia, no outro dia. Eu já recebi pacientes jovens que tinham uma programação em planilha até os 50 anos. Né? Parece incrível isso, mas a pessoa estava vivendo com uma programação sem saber se vai estar vivo até lá.
E é uma dúvida importante, né? A ideia da mortalidade é uma ideia de você poder saborear o presente. Estar com as pessoas, esteja de verdade com elas, né? Estar com o filho, abrace, esteja presente com o filho. Estar com o pai, com a mãe, esteja presente com o pai, com a mãe. E não como hoje, assim, eu vou fazer aquela visitinha para ser um bom filho ou um bom pai, mas na verdade o meu pensamento está distante. Eu volto aqui já já. Muito bom a gente parar um pouquinho para pensar nisso, né? Eu fico grata, porque eu sou dessas que volta e meio o pensamento vai e me dá uma rasteira. Vai lá na frente, vai lá atrás e faz uma salada geral. Aí vem um anjo desses aqui para colocar a mente da gente em ordem, colocar a gente de volta no eixo, né? Eu espero que você também tire proveito desse bate-papo como eu tô tirando, tá bom? Vamos lá. Armando, eu acho que a gente já tá aqui com uma boa noção do que a gente tem que fazer, né? Que é se cuidar hoje e agora. A gente só vai dar uma recapitulada, beber água, se alimentar bem, exercício físico e viver o momento presente. Tomar cuidado com a mente que vai lá longe. Sim. E com a mente que vai lá atrás. Agora, é importante a gente saber falar não, né? Eu digo que é quase um problema generalizado do povo brasileiro, da cultura brasileira, tanto que eu acompanhei há anos atrás uma pesquisa que comparava estudantes brasileiros com estudantes da Espanha. E quem conhece um pouco do povo espanhol sabe como eles dizem não muito facilmente, né? Bravos, sem culpa. Né? A fama é essa, né? São bravos, espanhóis. São maravilhosos, mas são diretos. E o brasileiro, a gente acompanhou nessa pesquisa, né, que sofre muito dessa dificuldade de que o não, de impor limites, dizer o que realmente pensa, na nossa cultura é tido como falta de educação e assim por diante. Só que mais do que falta de educação, aliás, não é falta de educação. Dizer o não é se respeitar e respeitar o pedido do outro, né? Se você pode fazer, se você pode ceder, faça. Se você não pode, se há algum problema, né, na realização daquele pedido, pais, mães, e eu digo que as mães são piores, mães, filhos, aprender a dizer não é desatar o nó que vai gerar o estresse do futuro. Então, o que a gente precisa de colocar para dentro da mente, né? De que o não, muitas vezes, é aquele grau de dificuldade que a pessoa precisava ouvir ou passar para poder se desenvolver enquanto pessoa. Grandes empreendedores, empresários, cientistas, professores, pessoas da mídia, né? Escritores, receberam nãos para se transformarem naquilo que nós tanto admiramos. Então é a dificuldade que pode fazer com que a gente desenvolva casca, que a gente desenvolva aí, né, mais força para aquele propósito que cada um tem, né, de vida. Então o não deve ser uma vergonha, não deve ser algo para você ficar sem dormir, ficar encucado, mas que tenha claro o seu propósito de dizer um não. Não seja birra, não seja só por vaidade, por chantagem emocional. Se for uma criança pequena, é importante que os pais expliquem para ele o motivo do não. Claro que tem alguns nãos que envolvem perigo, que é não e não, né, por uma questão de urgência. Explicar, né? Por uma questão de urgência. Mas num outro momento, para crianças um pouco maiores, faz todo sentido que a gente conte o porquê do não. Porque não só a gente já está ensinando para ela que tudo no mundo tem limite, né? A gente não vive num mundo ilimitado, né? A gente precisa de respirar, a gente precisa de dormir, a gente precisa de pagar contas, né? Isso é viver em sociedade. Então não tem nada ilimitado. Mas dentro da nossa limitação humana, a gente pode descobrir meios de se superar e de desenvolver respostas para o problema original. É importante falar não. E quando a gente ouve essa explicação, o não vira um sim, né? Porque a gente fala um não, que na verdade a gente está falando porque eu quero que você esteja protegido, porque eu quero que você seja feliz, porque eu quero que você seja guerreiro, porque eu quero que você aprenda a se superar. É um não que vira um sim. Agora, quando a gente precisa falar um não também para se proteger, isso é importante, porque quando a gente sai falando sim para todas as coisas, a gente acaba ficando atolado de afazeres, né, e estressado. Algo muito comum no consultório, é importante até dividir com os nossos amigos de casa. Muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não para os outros têm uma facilidade enorme de dizer não para si mesmo.
né? Geralmente são pessoas que vão sofrer de uma falta de amor próprio enorme e de uma baixa autoestima enorme também. Então, não só é importante a gente educar os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, né? Que tudo tem limites. O bom convívio humano é um convívio que respeita limites, né? E é importante de traduzir para o outro o que significa isso para mim. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela tem dificuldade de dizer não para si. De dizer sim. Sim, aliás. Né? Sim para si. Para si. Busque a melhor vida possível. Não é o emprego dos seus sonhos? Lute por um emprego melhor, por uma vida melhor. Lute, né, por aquilo que faz sentido, que traz o senso de propósito para você. Geralmente essas pessoas com muita dificuldade de dizer não para o outro, dizem não a todos os sonhos. Dizem não até para aquele sono gostoso e reparador, né? Eu vejo algumas telespectadoras que falam, eu não consigo mais dormir porque eu tô tão cansada e os meus filhos me preocupam e eu não durmo, né? Então, assim, é importante dormir, né? É fundamental dormir. E a gente fala que muitas vezes a sua própria consciência é um termômetro fundamental de como que você está lidando com os sims e os nãos ao longo da vida. Quando você vai dormir, aquela conversa com o seu travesseiro, né? Como está essa conversa? É uma conversa harmoniosa e ele te permite descansar, se renovar? Ou sempre é uma conversa difícil? Porque é para a cama que nós vamos levar os ganhos e as perdas do dia a dia. E ainda tem aquela coisa de falar sim para todos e no final ficar mal visto, porque não vai dar conta de resolver ou de estar disponível para todos os compromissos que você disse sim, né? Eu li um livro uma vez que falava disso, de uma moça, ela era tão atarefada porque ela não conseguia colocar limite nas situações, nas relações, então ela se comprometia de cuidar do filho da amiga, se comprometia em cuidar dos próprios, de trabalhar, de fazer o supermercado para a mãe, e no final das contas ela ficava péssima porque ela não dava conta, e é impossível mesmo, aí eu vou né? ser mais enfático, quem diz sim a todos, geralmente não se ama. O amor próprio, ele envolve negar certos pedidos no momento certo, né, no contexto certo. Então, muitas vezes, por trás dessa dificuldade de dizer não, existe aí uma ferida aberta, muitas vezes há muito tempo na vida da pessoa, de se amar e respeitar os seus próprios limites. Amanda, eu vou pedir para que você, é um desafio, a gente não tinha combinado isso, mas para que você, a gente ainda tem um tempinho, fale diretamente agora com o nosso telespectador e que de alguma forma deixe as pessoas que estão angustiadas, se sentindo culpadas, com dificuldade de dizer não, com dificuldade de gerir seu próprio estresse, que elas possam praticar algo com você agora e que elas possam, a partir deste momento, mudar um pouquinho o estado mental e emocional. Vamos fazer? Sim, perfeito. A gente tem 4 minutinhos aí. Convido para que você em casa preste bastante atenção e siga as instruções do nosso querido professor Dr. Armando Ribeiro. Pois bem, ao meu colega, ao nosso colega de casa, né, eu acho que o primeiro entendimento é perceber que o estresse, ele é um super aviso, é um recado do nosso organismo falando, olha, você está lidando com limites, você está lidando com perigos. O que eu posso fazer com esse perigo? Eu posso resolvê-los, mas muitas vezes o estado mental decorrente desse estresse ele faz com que a gente não enxerga a situação como ela de fato é. O primeiro e mais importante aviso, voltar-se para dentro de si e prestar atenção na respiração. Geralmente o ritmo respiratório de uma pessoa sob forte estresse, ele é um ritmo respiratório alto, rápido e irregular, causando mais estresse orgânico. Então a gente fala para a pessoa, coloca uma mão no coração, olha que gesto, você se conecta com o seu centro emocional, isso todos os filósofos da antiguidade sustentavam, e aí você coloca a outra mão no umbigo, na região abdominal. Normalmente pessoas que estão vivendo sob forte estresse vão perceber esse tipo de movimentação. A mão torácica, a mão do coração muito rápida, né, muito irregular. O que a gente deve fazer? Lembre-se que o ar ainda é de graça. Inspire até inflar o abdômen, barriga cheia, tá? Não tenham problema com fit. Relaxa o ombro. E solta o ar. Como se fosse assoprando dentro de um canudinho. A expiração deve ser maior do que a inspiração.
Novamente, inspirou e encheu a região do abdômen. Vamos fazer isso 3 vezes, mais uma vez. Quando soltar o ar pela 3ª vez, volte a um pensamento de autocompaixão, volte a sentir amorosidade pela vida que você tem nas mãos, pelas pessoas que dependem de você e que se inspiram em você. Seja você a fonte de amor de sua própria vida e da vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu acredito que o amor é o melhor caminho para que a gente possa lutar o bom combate e que a gente possa fazer diferença na vida que temos. Que lindo, é o meu recado. Obrigada. Vamos colocar em prática e vamos manter a nossa mente, o nosso coração nesse ritmo, com essa compaixão própria, vivendo amor e distribuindo amor. Isso é muito bom. Lindo, lindo. Obrigada, viu? Dr. Armando Ribeiro, neuropsicólogo. Você vê, né? É gratuito isso tudo que a gente tem. A respiração é nossa. Você falou tão bem. A gente não paga pelo ar. Mas vamos aprender a lidar com as nossas emoções, a respirar e a cuidar bem da gente. Ele tá no Twitter como Armando_Ribeiro. Tá no Instagram também. Instagram. Que também é Armando_Ribeiro? Não, Armando RNN. Armando RNN. Somos amigos, Ele hein? é meu amigo lá, você vai encontrá-lo na minha lista de amigos. E o site é armandoribeiro.blogspot.com. Pensamentos que causam estresse? Vão embora, vamos viver o momento do agora. É o tempo presente que importa. Obrigada e até a próxima. Muito Muito bom.